Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 8 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo daremos continuidade à origem de Xavier. No vídeo anterior, Xavier encontrou pela primeira vez um mutante essencialmente maligno e decide enfrentá-lo. Como é de costume no canal, à medida em que um novo e importante personagem aparece, sua origem é contada apresentando características e poderes. A felicidade é uma mentira, a vida é horror. A luz está sempre morrendo em todo o universo. A última estrela irá piscar um dia. Quando isso acontecer, tudo o que resta é sombras. E eu serei o seu rei. O Rei das Sombras foi criado em 1979 pela dupla genial máxima do universo dos X-Men, Chris Claremont e John Byrne. Manifestação multiversal que tem sua origem a partir do primeiro pesadelo ocorrido na existência humana. Uma observação particularmente minha. Todas as características de sua concepção, apesar de não terem sido comentadas pela Marvel, se encaixam perfeitamente em um Mumudrai. Eu, particularmente, acredito que ele seja um tipo de Mumudrai, beleza? O Rei das Sombras encontrou no lado negro da consciência humana sua definição existencial. Essa entidade etérea, multiversal, consciente, pode se manifestar em nossa realidade através da possessão do corpo físico de um hospedeiro humano. Sua forma, no plano astral, é muitas vezes uma imagem híbrida, corrompida, de um ser humano alterada pela maldade. No ambiente astral, seus poderes são muito maiores, possibilitando que ele consiga manipular o ambiente e projetar armas psíquicas de formas e tamanhos ilimitados. O uso de um hospedeiro, âncora, permite que ele possa exercer seus poderes diretamente no plano físico. Sua principal estratégia é a capacidade de enganar ou confundir a percepção e o discernimento de suas vítimas, alterando sua forma original no plano físico ou astral e, dessa forma, expor suas fraquezas. Possui defesas psíquicas muito fortes. A propagação da maldade no plano astral e sua extensão só podem ser perceptíveis no plano físico por Charles Xavier. Esse corpo mantém todas as características fisiológicas de um corpo humano, inclusive suas limitações e fragilidades, mas sua longevidade é estendida. E ainda, dependendo do nível de agressão físico que seu corpo receba, ele pode se regenerar rapidamente. Mas isso não o torna invulnerável, podendo morrer dependendo do ataque. Caso isso ocorra, sua essência consciente retorna imediatamente ao plano astral de origem. O hospedeiro, mais conhecido como Rei das Sombras, é o egípcio Amal-Farouk, um telepata que se tornou receptáculo do Rei das Sombras, no momento em que manifestou seu poder mutante. A primeira e mais significativa ação de Farouk como Rei das Sombras ocorreria em 1936, quando ao lado dos nazistas Barão von Strucker e Geist tentaram desestabilizar a monarquia inglesa, substituindo o Rei Edward. Curiosamente, Farouk aparece mais magro do que sua aparência mais conhecida na atualidade. Após ter seus planos frustrados pela interferência da Lince Negra, Fênix e Logan, Farouk retornaria ao Cairo, assumindo seu posto como Rei dos Ladrões, permanecendo até 1956. Durante essa fase, Farouk chegou a pesar 150 quilos, distribuídos em seus 1,80 m de altura. O hospedeiro humano mantém a força de um homem normal, não possui super força. Em alguns casos, o hospedeiro atual
pode sofrer alterações físicas herdadas do hospedeiro anterior, como foi o caso de Shankoi Mahan, a Karma, que adquiriu gordura mórbida no período em que seu corpo foi possuído pelo Rei das Sombras, na revista Novos Mutantes, número 31, de 1985. É possível que ele manifeste sua forma original, etérea, no plano físico, por um breve espaço de tempo. O Rei das Sombras possui a classificação de mutante nível ômega. No vídeo anterior, ele encontrou com o Rei das Sombras. Então nós vamos agora ir direto para o combate, beleza? Xavier desafia o Rei das Sombras com uma demonstração de conhecimento e poder, elevando sua forma astral, fora do seu corpo físico. Farouk aceita o desafio, elevando sua forma astral ao mesmo tempo em que muda a realidade em volta dos dois. O campo de batalha é o plano astral. Em seguida, projeta uma armadura e uma espada de energia psíquica incandescente. Seu ataque é rápido. Charles se esquiva e, fazendo uso da mesma energia psíquica ao seu redor, projeta uma armadura de gladiador, com um escudo e uma espada igualmente incandescente. Projeções mentais são formadas com elementos tirados de memórias relacionadas a objetos históricos. Neste caso, armas e armaduras antigas. O plano astral possui várias camadas e níveis de realidade. Essas variações de possibilidades dão ao Rei das Sombras a vantagem de testar a percepção de seus adversários, criando dúvidas e incertezas. As dúvidas e incertezas podem revelar uma fraqueza. Xavier paga o preço e por pouco não perde o combate e a vida. Esse ataque, porém, permite com que Charles crie um contra-ataque, usando os mesmos artifícios, mas de forma muito mais ousada. Ele baixa suas defesas a um ponto que faz com que o Rei das Sombras acredite que a vitória é certa. A certeza expõe as fraquezas do vilão, que recebe um disparo concentrado de pura energia psíquica. O resultado no plano astral é devastador. No plano físico, é a morte de seu hospedeiro. Amal Farouk está morto. Charles Xavier venceu seu primeiro combate contra um mutante maligno. Mas ele sabe que esse não é o fim, e sim o início de uma guerra. Essa experiência abre uma nova perspectiva para Xavier e a necessidade de encontrar e treinar novos mutantes para combater possíveis mutantes malignos, que certamente surgirão colocando em risco toda a humanidade. É preciso encontrar os meios e os recursos para tornar possíveis seus objetivos. Ainda no Oriente Médio, Charles recebe uma carta com um pedido de ajuda de um amigo psiquiatra chamado Daniel Sharon. Ele viaja para Israel, na cidade portuária de Haifa, direto para o hospital de Daniel, especializado em tratar de traumas vividos por sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Daniel comenta que procurou Xavier pela experiência que ele teve ao ser bem-sucedido ao recuperar traumas mentais graves vividos por soldados na Guerra da Coreia. Daniel apresenta um dos voluntários de sua equipe, Eric Magnus Lanchier. Esse é o primeiro encontro entre o Professor X e Magneto, e o início de uma grande amizade. Uma simples sondagem mental e Xavier percebe que Magnus não é um homem comum. Apesar de não ser um telepata, possui fortes defesas psíquicas. Que fique claro, essa força de personalidade mental, acima dos padrões de um ser humano normal, é o que torna possível que Magneto alcance sua forma astral. Charles se surpreende ao descobrir que Magnus foi um dos sobreviventes de Auschwitz.
Daniel apresenta a Xavier sua paciente mais grave, Gabrielle Heller. Ela se encontra em um estado catatônico devido a um profundo trauma vivido no início de sua adolescência, quando era prisioneira no campo de concentração de Dachau. Imediatamente, Charles se concentra transportando sua forma astral para o interior da mente de Gabrielle. Ao entrar, ele se depara com um bloqueio mental, visualmente retratado como uma parede de tijolos. As projeções geradas pela mente podem ser associadas aos elementos do mundo real. Vocês assistiram ao filme A Origem, Inception? No filme, os protagonistas invadem as mentes das pessoas durante um sono induzido. A invasão consciente ocorre dentro da mente inconsciente de um indivíduo. Os invasores desenvolvem habilidades distintas que atribuem a eles a capacidade de distorcer ou manipular o ambiente de acordo com seus objetivos. Esses especialistas são chamados de arquitetos. A mente invadida, geralmente, cria suas defesas inconscientemente, estimuladas pela presença do invasor. No caso de Gabrielle, o medo criou uma barreira para protegê-la de uma terrível realidade. Xavier aumenta a sua concentração para tentar romper o bloqueio mental, mas é confrontado por defesas representadas por monstros. Um sinal claro de que Gabrielle sentiu a presença do invasor e tenta se defender. A conclusão dos acontecimentos confrontados por Xavier só são possíveis devido à sua formação acadêmica, com embasamento psicológico e psiquiátrico. No entanto, como é sabido, o resultado de um ataque ao seu corpo astral pode literalmente matar seu corpo físico. Ele decide restaurar a mente de Gabrielle e trazê-la de volta à realidade. Ignorando as monstruosas defesas, Xavier foca toda a sua energia em um ataque direto ao muro de proteção. Essa energia de luz cria pequenas fissuras na estrutura, que aumentam, tornando-se rachaduras, e por fim, o rompimento total. Gabrielle acorda com um grito chamando pelos pais, e é amparada por Charles. Esse é o início de um longo processo de reabilitação que Gabrielle terá de passar antes de ser reintegrada à sociedade. É durante esse período de tratamento que a amizade entre Xavier e Magnus aumenta, juntamente com seus pontos de vistas divergentes sobre o tema mutante. Os dois costumam conversar em bares da região. Charles defendia a convivência pacífica entre os mutantes e os humanos. Charles defendia a convivência pacífica entre os mutantes e os humanos normais, enquanto Eric não acreditava nessa possibilidade. Ao presenciar um deficiente físico sendo humilhado, Charles o defende, dando início a uma briga com Eric ao seu lado. Xavier usa seu poder mutante para ler as mentes, antecipando os ataques dos seus adversários. Mas também está claro que ele possui treinamento em combate, adquirido provavelmente no período em que era militar. Juntos, eles vencem a luta contra 14 marinheiros. Bom, meus queridos, por enquanto é só isso. O vídeo não vai ficar muito longo, beleza? Não deixem de se inscrever no canal. Dá um like pra gente, que é muito importante. Um abraço e até os próximos vídeos.